Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, Micael. Tudo bom aí com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão aí nesta manhã de 26 de novembro? Estão por aí? A gente hoje parece que vai ter a menor quantidade de todas as eras, né, de colegas. E aí, tudo bom para vocês? Com vocês? Tudo tranquilo? Olha, hoje, deixa eu ligar isso aqui que está ficando um pouco escuro para o lado de cá. Pronto, melhorou um pouco. Hoje, justamente hoje, é o nosso último dia de aula nesse formato, nessa modalidade aqui, né? Porque o que a gente tem pela frente agora é um período de intervalo, de recesso, até a volta para a prova, né? Para a prova, que é o que tudo indica, vai acontecer no mês de março, pode ser que aconteça em fevereiro, enfim. O engraçado é que quando vocês voltarem para essas aulas presenciais, nós já estaremos praticamente começando, se já não tivermos começado, já devemos ter começado as turmas presenciais do ano que vem, né? Hoje, inclusive, eu e o pessoal lá meus colegas professores, né? Vitor, Thaisa, Luiz, a gente vai se reunir, eu acredito que para definições relativas ao ano que vem, para ver quais são as perspectivas que a gente tem para o ano que vem. Uma coisa que a gente está na expectativa, especialmente agora, é para a publicação do edital de vocês, que vai acontecer, ao que tudo indica, né? Ao que tudo indica, esse edital de vocês vai ser publicado segunda-feira. Então, a gente está esperando que segunda-feira saia esse edital para saber de uma vez por todas, né? E aí, qual a data da prova? Quando vai acontecer essa prova? É uma pena que a volta dos casos de Covid com mais intensidade tenha atrapalhado uma curva que estava muito confortável, né? A gente estava numa curva muito confortável para reabrir tudo, e aí seguramente o IF teria mais certeza na hora de tomar uma decisão de colocar a prova talvez um pouco mais perto, enfim. Só que aí, por causa de todos aqueles fatores que a gente já conversou, inclusive na aula passada, a galera da política aglomerou pra caramba, nas praias, tudo lotado. Por causa disso, a gente acabou tendo que ver aí acontecer um aumento significativo do número de casos. Pelo menos assim, os índices de óbitos não estão tão grandes como foi em julho, né? Como foi em maio. Os índices de óbitos estão menores, porque me parece que a carga viral que a galera está pegando é uma carga menor, a galera está geralmente, via de regra, usando máscara, né? Enfim. Mas por causa desse aumento, isso deixa a gente mais assim receoso do que o IF possa decidir quanto a essa data dessa prova que vem pela frente aí, né? Mas vamos esperar, vamos aguardar, vamos ficar de olho aí no que a gente tem pela frente, né? Em termos dessa data, e esperar que na segunda-feira a gente tenha certeza sobre ela, sobre essa data aí. Tudo bem? Na última aula, a gente falou a respeito, a gente iniciou uma revisão de argumentação. Deixa eu ver se eu estou aqui na turma certa, nesse meu relatório. Ah, não, intensiva um tarde aqui, deixa eu ver, vocês intensiva amanhã, tá aqui. Certo. Ok, pronto. Nós vamos encerrar justamente com a aula de número 39. Nós vamos encerrar com a aula de número 39. E de módulo 2 é a aula 10. De módulo 3, perdão. De módulo 3, essa é a aula 10. Módulo 2, nós tivemos 11 aulas. 11 aulas de módulo 2. De módulo 1, nós tivemos 18 aulas. Então, foi 18 aulas de módulo 1, 11 aulas de módulo 2, e agora com essas 10 aulas de módulo 3, encerrando nossa aventura, né? Aqui no IAP Cursos. Deixa eu colocar aqui. Aula de número 39. O que nós vamos fazer, já que a gente na última aula concluiu a revisão das estratégias de argumentação,
E também já fizemos o 10º ditatal e o 10º vocabulário. Hoje a gente vai revisar aquelas técnicas de conclusão, especialmente a tese mais enumeração de argumentos, tá? Vai terminar com essa revisão das estratégias de conclusão. Então, hoje, 26 de novembro. Não haverá necessidade hoje de a gente se alongar para muito além do tempo que a gente tem. Não vai precisar a gente ter 3 horas de aula. Tá? Principalmente porque, como a quantidade é muito pequena, temos nós 3 aqui, a coisa vai fluir de uma forma mais rápida. Então, não há necessidade de nós termos 3 horas. Tudo bem? Eu vou aqui abrir aqui a tela para vocês, a tela da nossa revisão. Deixa eu colocar aqui, IFRN, 2020, aulas. Aí eu vou buscar aqui conclusão. Pronto. Tem até uns, puxa vida, tem até um material de uma live aqui, meu, que ficou caceteiro aqui dessa coisa da conclusão, ó. Proposta de intervenção. Pronto. Eu quero especialmente aqui, primeiro fazer a revisão das estratégias de conclusão, aí depois eu venho com as técnicas de o que é necessário para se ter uma boa proposta de intervenção. Pronto. Show de bola. Vou tirar isso aqui. Pronto. Deixa eu botar aqui técnicas de conclusão. Deixa eu apresentar esse slide desse jeito aqui. Já está ok. Já está ok. Minimizar, maximizar. E agora compartilhar com vocês neste momento. Agora, pronto. Técnicas de conclusão. É o que nós vamos tratar aqui agora. Tudo bem? Gente, concluir o texto argumentativo. Se você fez um texto bom, em termos de argumentos, e apresentou uma boa tese, é muito difícil que você venha estragar esse texto com a conclusão. Viu, meus queridos Micael e Maria Eduarda? Porque a gente tem aí um momento do texto cuja funcionalidade é muito simples. Para vocês do exame de seleção, ainda é mais simples ainda. Porque não tem obrigações maiores. Antigamente, até 2014, eu acho, o IFRN exigia uma proposta de intervenção na sua conclusão. Só que, desde então, não exige mais. O Enem ainda exige. Tanto que, quando a gente foi analisar redações nota 1000 do Enem, ao longo de todo esse período, a gente viu que todas as redações tinham propostas de intervenção. E a gente fez essas análises das propostas de intervenção. No IFRN, qualquer pessoa que não faça a proposta de intervenção pode tirar uma nota máxima, uma nota 100, porque não tem mais pontuação exclusiva destinada para isso. Entendeu? Agora, uma coisa que eu sempre digo, é claro, se você faz uma proposta de intervenção, a chance do seu texto ser melhor avaliado, se essa proposta for boa, é maior, porque isso promove ao texto maior informatividade. Tá? Uma proposta de intervenção bem elaborada agrega ao texto maior informatividade. Então, por isso que, ainda assim, mesmo que não seja obrigatório, eu acho que vale a pena, se a gente se sente segura, fazer uma proposta de intervenção, sabe? Agora, é aquilo. Tem que ser uma proposta que cumpra com determinados critérios que eu vou dizer para vocês já quais são. Mas, para poder chegar lá, para poder chegar no estudo mais específico das propostas de intervenção, quais são as maneiras disponíveis para poder concluir um texto argumentativo? Vamos chegar neles. Primeiro temos que saber as 2 finalidades possíveis para uma conclusão. São essas 2 aqui. As 2 finalidades possíveis para a conclusão de um texto argumentativo estão aqui. Ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Pronto. Primeiro, a conclusão é o momento de você reforçar, confirmar a sua tese. Confirmar o seu ponto de vista. Confirmar a sua opinião. Tem uma coisa, inclusive, que pode, viu, nos textos argumentativos. É você manter a tese apenas na conclusão. Aí essa conclusão e essa tese serão a síntese do texto. A tese não é a ideia central do texto? Já vi muitos textos em que há o desenvolvimento da ideia ao longo de todo o texto, não há uma apresentação da tese de imediato na introdução, e o autor deixa para poder elucidar, apresentar, na verdade,
essa tese de forma mais objetiva na conclusão. Isso pode? Pode. Não é a forma mais didática, precisa de prática para fazer isso, porque se a gente não apresenta logo a tese e começa a argumentar, se não tem prática para fazer, pode confundir o leitor. O leitor passa o texto inteiro sem saber sobre o que você exatamente está falando, tratando, né? Abordando, o que você está abordando. Então, por isso que eu recomendo sempre que a tese esteja apresentada na introdução, aí você desenvolve, argumenta, defende essa tese no desenvolvimento, e na conclusão você retoma essa tese com outras palavras. É essa aqui que é a função de retomada da tese, síntese, confirmação e reforço. Mas também pode deixar a tese, não apresentar a tese de imediato na introdução, desenvolver a ideia com os argumentos e desembocar, desaguar na tese, na conclusão. Geralmente, os gêneros que o pessoal faz mais isso aí é quando a gente está diante de crônica argumentativa, que é um pouco mais subjetivo, o cara pode ser mais misterioso, o cara pode fazer intertextualidades, deixar uma curiosidade na cabeça do leitor e resolver essa curiosidade só na fase da conclusão. Isso aí é possível na crônica argumentativa. Tá? Dissertação argumentativa, artigo de opinião, é legal que você seja um pouco mais didático e consiga desenrolar isso com tese, argumentos e síntese. Então, no IF, basta que você faça isso. Professor, estou aqui no dia da prova, não estou sentindo aqui, pelo menos em termos de criar uma proposta para esse tema em particular, eu não estou com muita criatividade, não. Não precisa fazer. Retomou a tese? Reforçou essa tese? Não precisa fazer proposta. Tudo bem? Na prova do exame de seleção não há previsão para uma elaboração, né? Não há previsão, não há exigência para a elaboração da proposta de intervenção. Agora, veja só, preciso fazer essa ressalva para vocês. Se o edital sai segunda-feira e lá eles mudam isso, no edital segunda-feira você observa, está lá, proposta de intervenção, vale quanto? 10 pontos. Aí a coisa muda de figura. Mas geralmente eles não fazem assim, não. Geralmente eles não voltam atrás desse aspecto, não, porque eles já tiraram essa proposta de intervenção como exigência para facilitar, para descomplexificar, certo? A ideia deles é essa. Eles sabem que a produção textual é uma coisa que muitas pessoas pecam. Muitas pessoas não estão preparadas, muitos bons estudantes não estão preparados para fazer textos. Então, eles não querem complexificar mais do que o necessário e, de repente, perder um bom aluno para ingressar no FRN, porque esse bom aluno não escrevia muito bem. Para mim, seria claro, para todos os professores e para os alunos, para todo mundo, de maneira geral, seria muito melhor que nós tivéssemos um sistema que, desde o princípio, valorizasse a leitura, valorizasse a prática da escrita, e quando vocês chegassem nessa fase, estariam escrevendo muito bem. Estariam dando conta de apresentar suas ideias por meio de textos muito bem. Aí tudo bem, qualquer prova que você fosse fazer, mesmo que tivesse proposta de intervenção, ficaria tranquilo. Mas o IF, diante da inexistência dessa realidade, prefere descomplicar para poder ajudar os alunos a fazerem textos bons, mas sem muitas necessidades a mais. E uma dessas necessidades a mais aqui seria a proposta de intervenção, que é o quê? Solução possível para a problemática apresentada na tese. Então, as duas coisas que se podem fazer numa conclusão. A retomada da tese e a proposta de intervenção. Por que eu digo as duas coisas que podem? Porque até mesmo só a retomada da tese pode não existir também. Já vi algumas conclusões tão somente com a proposta de intervenção. É a chamada conclusão proposta, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu posso fazer uma conclusão só com a síntese, eu posso fazer uma conclusão só com a proposta. Eu posso fazer uma conclusão só com síntese e só com proposta. Tá? Por que eu posso fazer uma conclusão só com proposta? Porque a síntese não é a retomada da tese, e a tese não é legal que esteja lá na introdução, se a tese já está no texto. Então, a síntese lá no final, apesar de ser uma coisa bacana para reforçar a tese, se não existir, não inviabiliza o texto. É nesse esquema aí, tá? Aí vamos lá, vamos agora tratar uma a uma. Primeira, conclusão resumo. O que é a conclusão resumo? Vamos lá. É aquela em que você apenas retoma a tese, reforça a tese, em face dos argumentos que você já apresentou. E, informalmente, seria uma coisa que é mais ou menos assim. Você afirma alguma coisa lá na conclusão a respeito do aborto. Digo, olha, aborto é isso. Eu acredito que, a depender do caso,
é preciso que se dê liberdade para as mulheres terem uma assistência médica adequada no caso de aborto. Porque a não existência dessa assistência não vai impedir que mulheres continuem a abortar nos mais diversos casos. E o mais interessante seria ter uma atitude preventiva da gravidez precoce, que por incrível que pareça, ainda há muita gente que engravida por falta de informação ou mesmo por falta de vivência da informação educacional. Vivência da informação educacional. Uma coisa é você dizer que as meninas precisam se precaver no ato sexual, e os meninos também, olha que bobagem que eu acabei de falar, que os meninos, os garotos, os adolescentes, né, e as mulheres e homens que estão saindo da adolescência, precisam se precaver no ato sexual. Uma coisa é só dizer isso. E outra coisa é eu, de fato, insistir nisso como uma forma de prepará-los para evitar a transmissão de doenças infecciosas, sexualmente transmissíveis, e a gravidez precoce mesmo, mostrando as consequências de um e as consequências de outro o tempo inteiro. O que é a consequência de uma gravidez precoce na vida de um adolescente, na vida de uma adolescente, né? O que significa isso para o futuro dessas pessoas. Então, tá lá, você colocou na sua tese isso, né? Pronto, olha, a depender do caso, eu acredito que deveria ter mais flexibilidade para que as mulheres tivessem acesso a um tratamento de saúde adequado que permitisse a elas realizar um aborto sem complicações. Se você fez isso, aí você vai dizer o primeiro argumento. Olha, a primeira coisa que tem que se considerar sobre essa questão é esse aspecto aqui. Você explica o aspecto. Aí chega no outro parágrafo, você coloca, olha, uma segunda questão importante a respeito disso é esse outro elemento aqui. Aí você explica o elemento. Dá números, né, especialistas, coisas do tipo. Aí você bota um terceiro parágrafo argumentativo. Diz, por fim, é importante que também se observe, aí apresenta um terceiro aspecto. Aí, quando chega lá na conclusão, você chega lá e apresenta uma conclusão com uma conjunção conclusiva. Portanto, assim, dessa maneira, dessa forma, é importante, é relevante, é indiscutível. Aí você vai e reforça. E apresenta de novo sua opinião. Por tudo isso, é inegável que... Aí apresenta sua opinião. É como se informalmente você dissesse assim, olha, minha opinião sobre a aborto é essa. Por isso, isso e isso. Então, essas três coisas mostram que a minha opinião está certa. É como se na conclusão você fizesse esse último aspecto aí. Tá bom? Esse é o lance. Então, essa é a conclusão resumo. Olha um exemplo que eu trouxe para vocês a partir do tema da prova do ano passado. Cyberbullying. Agredir alguém é batizar-se como ignorante, desconhecedor do que se supõe por certo ou errado. Isso aqui é uma retomada da tese. Na verdade, a tese ela se põe aqui, a retomada para valer se põe a partir do segundo período da introdução. Aí está o papel da escola, conscientizar os alunos sobre fatos prejudicadores do bom funcionamento planetário, baseado no convívio social pacífico, sustentado na ideia absoluta da paz e da generosidade humana. Segundo esse texto aqui, na tese, a escola tinha um papel importante também para desempenhar no combate ao cyberbullying. Tá? A escola tinha esse papel importante. Então, essa conclusão aqui apenas deu mais evidência a essa tese que já tinha sido apresentada na introdução. Então, essa é a típica conclusão, resumo. Não preciso dizer o que deve ser feito, não preciso dizer quais são os responsáveis por fazer o que precisa ser feito, não preciso dizer como deve ser feito o que deve ser feito, não preciso dizer quais seriam os resultados práticos e positivos daquilo que poderia ser feito. Eu não preciso explicar nada disso. Basta eu repetir, com outras palavras, reforçando a tese que eu apresentei na introdução. Entendido aí, minha gente? Essa é a finalidade. Essa é a finalidade de uma conclusão do tipo resumo. Show de bola? Tem outra aqui, ó. Imigrantes e refugiados. É imprescindível, pois, olha a conjunção conclusiva, sabe que quando a gente usa o pois entre vírgulas, ele toma áreas de conjunção conclusiva, né? Coordenativa conclusiva. O pois, via de regra, é conjunção explicativa, mas nesse formato aqui ele vira conjunção conclusiva. É imprescindível, pois, que o Brasil receba imigrantes e refugiados de uma forma acolhedora. Pronto. Essa temática foi de um ano antes. Então, eu repito a opinião que eu já apresentei na introdução de que o Brasil tem um papel importante na recepção desses imigrantes e refugiados.
Então, retomei isso no início da conclusão. Não devemos pensar que não é problema não. Aí eu vou lá e faço apenas um incremento. Tá? Apenas um incremento. Porque também a conclusão não pode ter só uma frase. Não é só uma frase, não é só um período. Né? Tem que dar uma densificada assim, um pouquinho. Então, está aqui. Ó. Não devemos pensar que não é um problema nosso. Abrir as portas para quem precisa de abrigo é uma grande contribuição que o nosso país dá para a construção de um futuro mais humano. De um mundo mais humano. Fechou. É frase lacradora? Bem, quem sabe, né? Ficou com um aspectozinho de frase lacradora. Mas observe que, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, não é uma frase de filósofo, nem nada. Pode usar frase de filósofo na conclusão? Pode. Agora, você tem que ter a ciência de que essa frase tem que servir para o contexto que você está tratando. Tá? Tem que ser uma frase que tenha afinidade de conteúdo. Porque se você pega uma frase genérica de um filósofo, pode ser que dê mal, que dê errado. Eu não concordo com a ideia segundo a qual alguns youtubers, né, dizem que existem frases prontas que podem ser usadas para qualquer tema. Eu não concordo com isso. Tá bom? Fechamos aqui a conclusão do tipo resumo. Alguma dúvida, meus queridos, em relação a ela? Conclusão do tipo resumo. Sim, não, talvez. Beleza, Maria Eduarda. Maravilha. Ok. Aí vamos para a segunda. Conclusão proposta. Essa aqui é um tipo de conclusão mais complexo. Mas o que eu diria? Não é difícil. É mais complexo porque ela traz mais elementos do que a conclusão resumo, mas não é difícil. Tá? Tanto que acontece costumeiramente, cotidianamente, redações muito bem avaliadas no Enem, que tiraram notas aqui boas. No Enem, a nota é por competência, né? São 5 competências avaliadas na prova. E uma das competências é exclusivamente a proposta de intervenção. E é comum a galera tirar 200 nas propostas de intervenção. No IF, quando havia exigência de proposta de intervenção, dos 100 pontos, 15 eram para ela. Tá? Era uma quantidade até significativa. Dos 100 pontos, 15 eram para a proposta de intervenção. Aí vamos lá. Conclusão proposta. O que traz a conclusão proposta? Deixa eu passar isso aqui. Eu tenho que passar esses dois. Pronto. Gente, a conclusão proposta é aquela que apresenta uma saída, uma solução, uma alternativa de resolução para o problema que foi apresentado ao longo do texto como um todo na tese. Toda tese parte de uma problemática. É uma análise crítica da realidade. É você fazendo uma análise da realidade a partir de uma perspectiva crítica. Enfim, dizendo sua opinião, afirmando sua opinião. Geralmente, haverá uma problemática aí que ensejará, né, que solicitará de quem está analisando uma alternativa, uma saída, uma resolução, uma solução. Então, aí, na conclusão, é o momento de se apresentar isso. A conclusão é o momento de dizer, olha, isso aqui pode ser resolvido dessa maneira, pode ser resolvido dessa forma. Existem essas alternativas possíveis. Claro que por uma questão prática de espaço, de objetividade, você vai apresentar uma proposta ou duas. No Enem é comum a galera apresentar duas até. E essas propostas têm que ter algumas características. Esse material, ele está no módulo 1, né? Existem registros disso aqui no módulo 1, e durante a aula lá do meio do ano, eu fiz os apontamentos, pedi que vocês anotassem esses apontamentos no caderno. Não sei se vocês têm ele à mão, no caderno, é legal sempre vocês darem uma revisada nisso. Mas olha só, quais são as exigências para uma boa proposta de intervenção? Primeira, está aqui, ó, execuibilidade. Execuibilidade vem da palavra execução, execuível, né? Execuível, executável. O que significa, então? Tem que ser viável. Tem que poder acontecer. Não pode ser um negócio mirabolante, impossível. Não pode ser uma ideia assim, pô, tirada do outro mundo, mas que na hora de colocar em prática a pessoa simplesmente observa que não há viabilidade para isso. É como se você desejasse resolver o problema da pobreza no mundo simplesmente pegando o dinheiro e dividindo por igual. Não há executabilidade e execuibilidade nisso. Concorda?
Então, a pessoa imagina, pensa. É como se fosse realmente a solução da criança, né? A criança pensaria, por que não pega o dinheiro do mundo todo e divide para cada um de partes iguais para que ninguém fique mais com o outro? Na cabeça da criança funciona simples, mas na cabeça de quem conhece o mundo vai dizer assim, tá doido, mano. Tu tá louco, é? Que não rola. Então, execuibilidade é aquilo, tem que ser passível de ser posto em prática. Sua proposta tem que ter essa característica. Segunda característica, criatividade. Ó, criatividade significa, tem que ser uma proposta inovadora. Só que tem um problema. Quer dizer, não é um problema. Uma ressalva, que é uma boa ressalva. Isso nos ajuda. Não precisa ser aquela ideia que ninguém nunca teve. Não precisa. Quando eu digo deve ser uma proposta inovadora, eu digo assim, tem que ser algo criado a partir de sua análise e seu senso crítico. Não é uma coisa que esteja absolutamente copiada. Porque nessa altura do campeonato, muito do que precisava ser dito sobre tudo foi dito. A gente, inclusive, trabalha a nossa cognição a partir do pensamento de outras pessoas que já elaboraram suas teorias, né? Então, não quer dizer que não vai acontecer, mas é muito pouco provável que nós, seres humanos normais, criemos soluções para os problemas cotidianos inéditas, completamente inéditas, completamente inéditas. Acontece. Não é impossível, mas não é corriqueiro, concorda? Então, você tem que tentar, pela sua análise crítica, mesmo que, pronto, você viu uma proposta legal no jornal. Pronto, pode usar essa proposta. Só que você vai desenvolver essa proposta com suas próprias palavras. Quem sabe dar o seu toque. Olha, do jeito que eu vi no jornal, eu acho até que poderia ser melhorado. Aí você vai lá e dá a sua adaptação. Tá entendendo? Então, deve ser uma proposta inovadora, ou pelo menos não óbvia. Objetividade e direcionamento são a terceira característica. Deve apontar ações concretas, evitando sugestão de medidas vagas. Então, tem um exemplo aqui que é muito elucidativo, ó, no próprio slide. É preciso fazer alguma coisa. Como assim alguma coisa? Meu? Como assim alguma coisa? Ó, vamos fazer alguma coisa? Sim, o quê? Qual a ação concreta, propriamente dita, para ser colocada em prática? Dê um nome a ela? Então, nunca use propostas de intervenção vagas dessa natureza. Precisa fazer alguma coisa. A sociedade precisa se mobilizar para agir. Sim, mas agir como? Fazendo o quê? Qual é a atitude? Tá? Então, evite vagueza nesse aspecto aqui. Aí vem o próximo. Quarta característica, foco. Deve ser apresentada uma única proposta por vez. E aí eu aproveito para fazer uma observação. Pode ser até duas. Tá? Pode ser até duas, desde que traga elementos, e eu vou mostrar quais são esses elementos. Tá? E não se pode apenas enumerar várias propostas. Então, você não pode dizer assim, cabe ao governo adotar atitudes preventivas, realizar fiscalização e punir aqueles que incorrerem em infrações. Tudo bem, você enumerou 3 alternativas aí de ações que podem ser colocadas em práticas para uma solução de um determinado problema. Mas seria legal que você acrescentasse apostos entre essas orações, entre esses elementos aí, para densificar um pouco mais. Então, seria algo do tipo, cabe ao Estado realizar atitudes preventivas, por meio da inserção desse tema em campanhas publicitárias anuais, realizar a fiscalização, evitando que determinados indivíduos venham a cometer as infrações, e punindo aqueles que cometem infrações, para que possam servir, para que possam demonstrar que o Estado está atuante no combate a quem não cumpre a lei. Ponto. Entendeu? É melhor você, em vez de apenas enumerar, você dá um pouco mais de consistência. Só que veja só o que aconteceu com essa minha conclusão imaginária aqui, ficou grande. Então, eu enumerei 3 e tive que detalhar um pouquinho cada uma das 3. É melhor você apresentar 1 ou 2 e detalhar essa 1 ou 2.
do que você apresentar 3, 4. Só apresentar 3, 4 fica superficial. Apresentar 3, 4 e detalhar 3, 4 fica grande. Tá? 8 ou 80. Show de bola? Aí aqui a gente tem condições de vir aqui, ó, para poder ver os exemplos. Cyberbullying. Portanto, os sinais são muitos e variam de indivíduo para indivíduo. Uma frase inicial para abrir a conclusão. Cabe aos professores, conhecedores da realidade exibida na sala de aula, diagnosticá-los. Quem? Sinais, né? Esse pronome oblíquo aqui está retomando sinais. E corrigi-los, mesma coisa. O mais breve possível. Caso contrário, as sequelas deixadas nos alunos poderão ser irreversíveis. Eu elaborei esse parágrafo, mas diagnosticá-los e corrigi-los. Ficou faltando como, sabe? Eu elaborei esse parágrafo, mas ele não está assim, essa coisa primorosa, não. Está com falha. Precisaria dizer como seria esse diagnóstico e como seria essa correção, para poder termos aí algo mais objetivo com utilidade. Deixa eu ver se eu fui mais feliz no outro. Por tudo isso, abrir as portas para imigrantes e refugiados é um dever imperativo para o Brasil. Beleza, é uma retomada da tese aqui. Cabe ao Estado brasileiro, no entanto, preparar as polícias de fronteira, olha, uma ação bem com nome, uma ação que você sabe o que é. Preparar as polícias de fronteira, a fim de que se evite o ingresso de criminosos no país. Para que finalidade fazer isso? Assim como incrementar a rede de assistência social dos municípios. É outra ação que recebe esse contingente populacional para evitar uma sobrecarga no serviço. Beleza. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para mais alguns detalhes relativos à proposta. Não vamos parar por aqui não, tá? Aqui são exigências para uma boa proposta, são características. O que eu quero mostrar para vocês agora, e por isso eu vou sair daqui um momento, tá? Vou sair daqui um momento. O que eu quero mostrar para vocês agora são as características da proposta de intervenção relativamente ao que os elementos que devem conter uma proposta. Então, eu quero me detalhar mais especificamente com vocês aqui na proposta de intervenção, tá? Então, olha só, vou compartilhar a tela com vocês agora. Pronto, proposta de intervenção. Tranquilo aí? Até aqui, tudo tranquilo, queridos? Meu querido e minha querida. Tudo fluindo direitinho? Maria Eduarda, Micael. Legal, Micael. Show de bola. Show de bola. Olha só. Então, a proposta de intervenção tem que ter o seguinte. Primeiro, vamos fazer uma análise. Fazer ou não fazer? É a grande questão. Eu sei que as características são essas que eu vi agora nesses slides anteriores. Mas se não é obrigatório, o que eu faço? Ou eu prefiro não fazer? Porque se eu fizer uma boa proposta de intervenção, vai ser legal. Mas se não ficar boa, pode prejudicar. Do contrário, se eu fizer uma síntese boa, já cumpriu com o papel. Então, fazer ou não fazer uma proposta de intervenção? Primeiro, há de se ter essa certeza, essa garantia de que não é obrigatória. Olha só, não é obrigatória de acordo com os últimos editais dos últimos anos do IFRN. Se esse edital que sair segunda-feira disser, faça uma proposta de intervenção, aí você tem que tratar de fazer. Tá? Então, não é obrigatória, significa que se você não fizer, não vai ter desconto de pontuação, tá? Mas por outro lado, o simples fato de você fazer não garante automaticamente mais pontos para a redação, porque ela tem que ficar boa. Então, olha as duas coisas que estão aqui apresentadas. Se você não fizer a proposta de intervenção, você não perde ponto. Mas se você fizer, isso não é direito garantido de você ganhar pontos, só por ter feito, porque tem que ficar boa. Por essa ótica aí, você já fica pensando, pô, então é melhor não fazer isso, pô, para que eu vou me complicar? Né? Agora, por que é recomendável mesmo assim? Aí vem o outro lado. Porque incrementa a informatividade, como eu bem falei para vocês, e porque reforça o aspecto crítico do texto. Fazer uma boa proposta de intervenção mostra que o indivíduo está antenado com a realidade em que ele vive. E ele tem um senso prático para poder sugerir atitudes que possam ser executadas para resolver determinado problema. Tá? Reforça o aspecto crítico. Qual a estrutura da conclusão? Olha aí. Isso aqui não estava naqueles slides anteriores. Foi um incremento que eu passei durante um aulão. Daquelas lives que a gente fez nas quintas-feiras à noite.
Primeiro, você começa com o conector. Via de regra, não é uma coisa que está fechado isso aqui, não. Você começa com a expressão assim, portanto, dessa forma, dessa maneira, dessa arte, dessa arte. Então, são várias. Mas conjunção conclusiva é a mais adequada. Depois disso, você vai para o reforço. Aí, se você puder fazer mesclagens aqui, olha. Assim, evidencia-se. Dessa forma, fica claro. Portanto, é inegável. Vê como é que se... veja, eu não gosto de dizer que existem fórmulas, mas aqui funciona como se fosse um roteirinho mesmo, estrutural da conclusão. Conjunção conclusiva, reforço da tese por meio dessas expressões confirmativas, e aí vem a tese. Você apresenta a sua tese por meio de outras palavras. Por isso que eu coloquei aqui a expressão paráfrase textual. Que você vai lá pegar a opinião que você já colocou na introdução e reescrevê-la, só que com outras palavras. Essa é a essência da paráfrase textual. Ok? Aí, ó. E a proposta 1 é necessário, é imprescindível, é imperativo. Tá? É necessário, é imprescindível, é imperativo. Tá aqui. Você coloca, ó, olha só, para começar a sua proposta. É claro que você vai começar a sua proposta dizendo que aquilo que você vai sugere colocar em prática é indispensável, é necessário. Você vai justificar por que agora, tá? Mas é legal usar essas expressões no começo da proposta. E a proposta 1. Aí vem o quê, ó? Se você vai usar duas propostas na conclusão, joga um conector aditivo. Além disso, também é importante, é igualmente necessário. E aí joga a proposta número 2. Jogou a proposta número 2, aí vem a síntese. Somente assim e o resultado de tudo isso. Pronto. Esse aqui, nesse slide, tem um roteirinho básico. É um roteirinho básico da conclusão do tipo proposta. Nesse caso, mais especificamente, é um roteirinho básico da conclusão do tipo resumo proposta, se você observar direitinho. Então, está ali a síntese, e que é a tese, né, a retomada da tese, e você tem as propostas na sequência. Ok? Então, aqui você tem uma estruturinha básica, muito, muito, muito legal. Aí vem aqui, ó, quais são os clichês que devem ser evitados numa conclusão? Conclui-se que, ou concluímos que, é uma pobreza semântica. De acordo com os argumentos apresentados, não é interessante também apresentar isso, já que você já argumentou, não tem por que você mencionar de acordo com os argumentos apresentados, se você está sintetizando, claro que é de acordo com os argumentos apresentados, de acordo com o que foi mencionado, vai na mesma lógica, só que de maneira mais informal, resumindo, pobre demais essa finalização, de acordo com as informações do texto, de acordo com as informações acima, tudo isso deve ser evitado. Tá? A conclusão começa com isso aqui, começa pobre. Tá? E aí a gente entra em coisa importante aqui. Quais são os elementos importantes para se conter numa proposta? Primeiro, a ação concreta. O que vai ser feito? Tem que ter. Lembrando que é para evitar coisas vagas. Precisa fazer alguma coisa. Todos devem agir e só, e sem dizer o que tem que ser feito. Então, a ação é crucial. Que é a consciência. E aí, por que está num quadrinho vermelho logo abaixo? Porque deve ser evitado. Ação de conscientização, de palestras, tá? Ou ações que resultem em desrespeito aos direitos humanos. As duas primeiras porque são vagas e não garantem resultado. E a última porque não pode, né? Não pode desrespeitar os direitos humanos uma proposta. Sugerir, por exemplo, como combate à pobreza, combate como é o nome? Violência, sei lá, espancar os que são pegos cometendo crimes. Então, isso aí é desrespeito aos direitos humanos. Tem que indicar qual é o agente que vai fazer, quem vai fazer alguma coisa, a ação que você sugere, tá? E aí você tem que evitar colocar alguém, porque é vago, e evitar colocar o governo. Prefira o Estado, o poder público. Porque o governo, principalmente no Brasil, a gente tem 3 esferas. Governo federal, governos estaduais e governo municipal. Então, fica vago, não dá para saber. Então, quem deve fazer? Evite apresentar alguém fazer alguma coisa ou o governo. E o resultado. Ó, a ação, o agente e o resultado, que é o objetivo a se atingir.
Claro que faltou uma coisinha aqui, que é o como vai ser colocado em prática. Qual é o modus operandi dessa proposta para que ela seja executável. Ok? Aí, ó. E o objetivo a se atingir. Se você apresentar uma solução que seja fácil, uma solução, algo que seja assim, acabar com a pobreza, dividir o dinheiro entre as pessoas. Não tem como. Tá? Não existe essa proposta fácil. Você deve colocar sabendo que é algo que deve ser colocado em prática no sentido de caminhar na solução do problema, mas sozinho talvez não seja possível. E evite essas expressões. Basta, olha, para resolver o problema, basta tão somente. Não, não. Não, se fosse basta tão somente, já tinham feito. Concorda? Se você apresenta uma proposta como, é fácil terminar com isso, só basta fazer isso. Já teriam feito. Se fosse, alguém já teria feito. Né? Então, evite essas expressões. O que seria desrespeito aos direitos humanos? Por exemplo, este grupo tem que ir para as escolas especiais. No caso do alunos com deficiência, né? Dizer que os alunos com deficiência têm que ir para escolas especiais, tirando assim o contato dele com a sociedade, certo? Desrespeito aos direitos humanos. Ou apresentar algo do tipo, surdos devem ter apenas... Sim, é porque essa proposta aqui diz respeito a uma proposta do Enem que falava sobre educação inclusiva de surdos. Então, uma proposta desse tema, que diga assim, surdos devem ter apenas o ensino básico, devem ser aposentados, não podem ter direito de estudar em uma universidade, não são pessoas normais, não podem trabalhar. Gente, isso aqui foi tirado de textos reais, viu? Isso aqui foi tirado de textos reais. Não fui eu que criei, que inventei, não. Ó, a melhor decisão a ser tomada é o sacrifício, logo após a descoberta da maldição, evitando sofrimento em todas as partes e mantendo a sociedade no rumo da evolução. Juro por Deus que isso aqui foi tirado de texto real. Viu? Mas, claro, não sei se a pessoa que fez isso aqui estava trolando, fazendo uma trollagem muito de mau gosto, ridícula, não sei para quem, ou é um psicopata que está solto por aí mesmo. Eu não sei. Mas é retirado de texto real. Então, isso tudo aqui é desrespeito aos direitos humanos. Na prova do Enem, isso leva a anulação. Na prova do IF, ele perde 10 pontos. Ó, pode crer, Micael. Negócio pesado. Olha só a conclusão. Deixa eu ver se aqui é o texto inteiro. Não, é a conclusão dela. Ó, dessa Thaís Seiger Hushman da Costa. Infere-se, portanto, infere-se é o mesmo que depreende-se, afirma-se, conclui-se nesse caso, né? Compreende-se. Tá? Infere-se, portanto, olha a conjunção conclusiva entre vírgulas aqui, ó. Certo? Beleza? Infere-se, portanto, que o controle... Passou pelo nome, com o nome desse aqui é Polícia Federal, viu? É o negócio de você, quando a pessoa... Quem é você? Eu sou Thaís Sérgio Rushman. Você dá um passo para... Não, perdoe, não estava reconhecendo. Você conhece e continua sem reconhecer, mas só pelo nome você já dá um passo para trás. Né? Até por também, para não levar uma guaipada na cara. Ninguém Thaís Rushman. Infere-se, portanto, que o controle do comportamento dos usuários possui uma relação com aspectos educacionais e econômicos. Aqui claramente seria uma retomada da tese. E vamos lá. Desse modo... É imperiosa, olha aí a expressão confirmativa, ó, a expressão que reforça a tese, a necessidade. É imperiosa, é necessária, né? Uma ação do MEC, que é o Ministério da Educação e Cultura. Por que não está aqui por extenso? Porque, seguramente, como é a conclusão, MEC já apareceu no meio do texto e já foi colocado por extenso lá. Tá? É imperiosa uma ação do MEC, ó, o agente... que deve, por meio da oferta de debates e seminários nas escolas, é o modus operandi, o como vai ser feito, orientar os alunos a buscar informações de fontes confiáveis, como artigos científicos ou com intermédio de checagem de dados. Isso aqui é o que fazer, o que vai ser feito. Com o fito, com a finalidade de estimular o senso crítico dos estudantes. Está aqui, ó, o objetivo que vai ser alcançado. E dessa forma evitar que seja manipulado. Gente, essa proposta é exequível. Está objetiva. Indica o agente. Então, ela está perfeita. Mas a pessoa aqui, a Rushman, colocou mais. Visando ao mesmo objetivo, o MEC pode ainda, então tem uma característica aditiva aqui, ó, e o agente continua sendo o MEC.
Oferecer uma disciplina de educação tecnológica nas escolas. O que vai ser feito? Através de sua inclusão na base comum curricular. Como vai ser feito? Causando um importante impacto na construção da consciência coletiva, com a finalidade que se pretende atingir. E aí vem uma síntese geral. Ó. Esse parágrafo está bem didático dentro do que eu apresentei no slide anterior. Assim, observar-se-ia, não vale a pena usar mesóclise, como está aqui. É um preciosismo linguístico, né, que é um arcaísmo, não se usa mais isso em textos. Então, assim, olha, né, é ruim até de ler, é tão ruim quanto o nome dela para ler. Observar-se-ia uma população mais crítica e menos iludida. Mas a conclusão ficou muito boa. Não representou sequer uma escorregadinha essa mesóclise aqui dela, não. Tá? Olha o próximo. Mariana Camelier Mascarenhas, só nome estiloso. Desta arte, conjunção conclusiva, ó, show. Para que as pessoas com deficiência na audição consigam acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que o Ministério da Educação, está aqui, ó, agente, em parceria com as instituições de ensino, continua sendo agente, 2 agentes, promova curso de Libras para os professores. O que vai ser feito? Por meio de oficinas de especialização à noite, isso aqui é como vai ser feito, horário livre para a maioria dos profissionais, tá? Como vai ser feito, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, isso é o resultado que se pretende alcançar. Facilitando o acesso desse grupo ao estudo, continua no âmbito do resultado. Em adição, conjunção aditiva, que vai ter uma outra proposta. O Estado, olha aí, ó, outro agente, e não é o governo, deve divulgar propagandas institucionais, o que vai ser feito, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, ainda é o que vai ser feito, com postagens nas redes sociais, isso aqui é como vai ser feito, para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. A finalidade vai ser alcançada. Nessa, a Mariana não julgou que fosse importante fazer uma síntese depois. E não foi. Ela conseguiu dar conta aqui sem maiores complicações. Então, a conclusão aqui está perfeita. Essas 2 conclusões foram muito bem articuladas, tá? Muito, muito, muito bem articuladas. Então, conclusão, resumo, é isso. Apresentou a tese de novo por meio de suas próprias palavras de forma objetiva, ou com outras palavras de forma objetiva. E a proposta é um pouco mais complexa, como eu pude dizer para vocês aqui, como eu pude mostrar para vocês. Não é impossível, mas é algo que dá ao texto uma maior informatividade, um valor semântico, tá? Um valor semântico muito melhor, muito maior. Essa aí é a grande característica que a gente pode dar da proposta de intervenção. Show de bola, queridos? Então, a gente tem aqui essa que é a revisão da conclusão do tipo resumo e também da conclusão do tipo proposta. Deixa eu aproveitar e dizer um negócio para vocês aqui. Quero perguntar, minha querida Maria Eduarda e Micael, vocês estão ainda para receber alguma redação? Tem alguma redação para receber? Falta só para mim aquela da gestão da água. Pronto, gestão da água. Eu vou deixar com vocês. As redações dessa última leva, elas atrasaram um pouco, porque eu tive uma semana inteira que eu não consegui corrigir redação. E essa de agora, eu estou corrigindo muito lentamente. E os professores estão dando suporte na correção dos simulados. Então, por isso que está um pouco pausado. Mas vai chegar para vocês. O que eu quero que vocês façam é a nossa última atividade. Eu vou passar para vocês agora a atividade de número 16, a redação de número 16, ok? Eu vou abrir aqui o arquivo da redação de número 16. Cadê? Pronto. Eu elaborei um caderninho de textos, como da última vez. Deixa eu compartilhar para mostrar para vocês aqui. Está aqui, ó. Então, desconsiderem isso aqui de aula 6, desconsiderem. O tema é esse, má distribuição de renda no Brasil. Tá? No Brasil, a problematização. No Brasil, as oportunidades de sucesso econômico são equivalentes para todos? Essa é a proposta de produção textual que vocês vão fazer. Essa é uma das que está lá no nosso módulo 2. Tá? Então, você vai responder essa pergunta. E o caderno de texto está aqui. Ó. Super ricos no Brasil lideram concentração de renda global. Esse caderno de texto ficou um pouco maior.
ficou maior. O texto 1 é grandinho, mas é muito denso de informação. Aí vem o texto 2. Desconsiderem isso aqui, ó, leis das águas, não vale para vocês. Considerem apenas... É porque eu fiz esse caderno de texto a partir da base do arquivo anterior. Aí eu tinha que deletar algumas coisas, não deletei, passou batido. Então tá aqui, ó. Considerem esse gráfico, considerem esses gráficos e uma charge que a gente já viu na aula passada sobre o Arionauro, né? Aula retrasada, para falar a verdade, do Arionauro. É uma proposta, como é o nome? É uma charge aqui, é um cartoon, para falar a verdade, perdão. E aqui a apresentação mais específica da proposta de produção textual. O pseudônimo que vocês vão usar, Finanças de La Plata, produção de um título, é um artigo de opinião, a proposta de intervenção aqui, ou a proposta de produção textual aqui, proposta de intervenção é opcional. Ok? Deixa eu fechar isso aqui e vou compartilhar para vocês no grupo do WhatsApp. Deixa eu abrir aqui o WhatsApp. Vou compartilhar no grupo do WhatsApp com vocês. Certo. Abri aqui. Amanhã, pronto. Abri aqui. Módulo. Atividade 16. Pronto. Essa é a atividade número 16. Está compartilhada com vocês no grupo da turma, tá? Da intensiva da manhã. Show de bola, meus queridos? Atividade 16 está aí. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês nesse momento de finalização. Fizemos a revisão desses três aspectos importantes: introdução, desenvolvimento e conclusão dos textos argumentativos. Chegamos até a nossa 16ª atividade. Finalizamos com o 10º de total do 10º vocabulário na aula passada. Na aula anterior, já tinha finalizado para vocês os 50 temas que deveriam ter sido inseridos, foram finalizados também. Espero que na segunda tenhamos a tão esperada, a tão aguardada informação, tá? A tão aguardada informação de publicação desse edital e que a gente possa saber qual é a data da prova e assim se preparar com mais afinco no momento final, fazendo revisões, fazendo questões, esse tipo de coisa, tá? Era o que nós gostaríamos que tivesse acontecendo, que nós estivéssemos dentro de sala de aula, terminando o curso e fazendo a prova no dia seguinte, se encontrando na frente do IFRN para poder dar um abraço em todo mundo antes de fazer essa prova, como é comum que a gente faça. Mas o que acontece? Diante de tudo o que aconteceu ao longo do ano, é o que a gente tem, é a situação que nos foi colocada, que nos foi posta. Então, nós temos que lidar com ela, temos que vivenciá-la, esperando que, quando chegar na véspera da prova, de fato, nós possamos ter aquele mês de aula presencial que foi prometido para vocês. Tudo bem, meus queridos? Ok? Então, Maria Eduarda, minha querida, muito obrigado, viu, pela participação ao longo do ano inteiro. Micael também. A gente vai continuar mantendo esse contato pelo WhatsApp. Não fechamos ainda o canal de comunicação. Estamos ainda conectados pelo WhatsApp para trocar as informações que forem necessárias para a nossa preparação. Tá bom? Mas, por enquanto, me despeço de vocês. Vocês vão ter um tempo de descanso de aulas de redação aí. Eu acredito que ainda está faltando alguma aula, não sei, né? Amanhã, eu acho que vocês ainda têm alguma aula, não sei dizer. E agora não vai continuar, por enquanto, Maria Eduarda, porque eu também estou saindo de férias. Entendeu? Então, eu estou saindo de férias. Ainda vou ter aí umas 2 semanas corrigindo a redação daquelas que estão comigo ainda, devolvendo para vocês. Mas aí, como vou sair de férias, não vou corrigir a redação nesse período. Quando a gente voltar, aí vai dar um jeito de fazer esse tipo de acompanhamento com produção textual também. Tá bom? Pois, ó, beijo para vocês, fiquem bem. A gente continua se encontrando no WhatsApp, tá? A gente continua mantendo contato no WhatsApp para não perder o contato. E, claro, depois de segunda-feira, com a data da nossa vitória, a gente vai poder voltar com mais força, com mais energia, tá bom? Valeu, Maria Eduarda, valeu, Micael. Um beijo para vocês, meus queridos. Fiquem bem, viu? Qualquer coisa, estamos no Zap, estamos no WhatsApp. Tchauzinho.